Você já se sentiu distante de Deus, como se algo estivesse faltando em sua vida espiritual? Muitas vezes, estamos cercados por vozes, ruídos e preocupações que abafam o que realmente importa. É nesse momento que nos perguntamos: será que estou ouvindo a Deus? Será que estou sentindo sua presença? A verdade é que, sem o Espírito Santo, tudo parece vazio. Mas aqui está o segredo que muitos não sabem. A oração, feita com o coração aberto, é a chave para experimentar a presença transformadora do Espírito Santo. Imagine ser capaz de sentir uma paz que o mundo não pode oferecer, uma força que te sustenta nos dias mais difíceis e uma luz que guia seus passos, mesmo quando tudo parece confuso. Parece algo distante? Não é. Essa realidade está ao alcance de todos que buscam a presença do Espírito Santo de forma sincera. E se eu te dissesse que existe um caminho claro para viver essa experiência poderosa? Um caminho que pode transformar sua vida e renovar sua fé como nunca antes. Hoje, você vai descobrir como a oração pode abrir as portas para essa conexão divina. Você está pronto para sentir a presença do Espírito Santo de uma maneira que vai tocar sua alma e mudar a forma como você vive? Então, prepare seu coração, porque o que você está prestes a aprender pode ser o começo de uma nova caminhada espiritual. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. E vamos para o vídeo. A paz espiritual é como um tesouro escondido que muitos passam a vida procurando, mas poucos descobrem. Em um mundo tão caótico e barulhento, encontrar serenidade interior pode parecer um luxo distante. No entanto, é nessa tranquilidade que reside o verdadeiro bem-estar. Pense nos momentos em que sua mente esteve sobrecarregada por preocupações ou ansiedades. Não é nesses períodos que a alma clama por alívio, como se buscasse abrigo em meio à tempestade? A paz espiritual é esse abrigo, uma calma que vem de algo maior, algo divino. Há quem busque conforto em coisas materiais, mas quantas vezes elas realmente satisfizeram o vazio que sentimos? É interessante observar que, enquanto muitas soluções externas prometem resolver os problemas internos, a verdadeira paz nunca vem de fora. Ela nasce no interior, em um lugar profundo que poucos exploram. A Bíblia nos ensina que a paz é um presente de Deus, um estado que transcende circunstâncias. Mas como acessar essa dádiva? Aqui começa o convite para entender a influência do Espírito Santo em nossa jornada. Quando paramos para refletir sobre as raízes da inquietação, percebemos que muito do nosso sofrimento vem da falta de conexão com o divino. Não é à toa que Jesus nos oferece uma paz que o mundo não pode dar. João 14:27. Isso não significa a ausência de problemas, mas a presença de uma força que nos sustenta no meio deles. Essa força é vital para nos equilibrarmos diante das adversidades diárias, sejam elas grandes ou pequenas. É curioso como, mesmo diante das situações mais desafiadoras, algumas pessoas conseguem manter a calma e a confiança. Isso não é acaso. Essas pessoas muitas vezes aprenderam a descansar em algo maior do que elas mesmas. Um bom exemplo prático é o hábito de parar alguns minutos do dia para orar ou meditar sobre as promessas de Deus. Essas pausas ajudam a recentrar a mente e a alma, trazendo uma clareza que nenhuma outra prática pode proporcionar. Outro ponto importante é que a paz espiritual não significa passividade ou conformismo. Pelo contrário, ela nos dá a força necessária para enfrentar desafios de maneira equilibrada e resolutiva. Um exemplo simples. Imagine estar em um ambiente de trabalho tenso. A paz interior permite que você lide com situações estressantes sem ser consumido por elas, influenciando até o clima ao seu redor. Para quem se sente perdido ou ansioso, buscar essa paz pode ser o primeiro passo para uma transformação maior.
Não se trata apenas de uma sensação, mas de um estado sustentado por fé e confiança. É como uma âncora em meio ao oceano agitado da vida. Você já tentou escrever suas preocupações em um papel e entregá-las a Deus em oração? Esse pequeno ato pode ser libertador e revelar o quanto estamos carregando pesos desnecessários. A paz espiritual é um caminho, e como todo caminho, ele exige passos. Não basta apenas desejar, é preciso buscar. E é aqui que surge a necessidade de conhecer o Espírito Santo, aquele que nos guia e consola em todas as circunstâncias. Ele é o próximo passo nessa jornada, e sua presença é essencial para alcançar a paz que excede todo o entendimento. O Espírito Santo é muitas vezes mencionado, mas será que compreendemos quem ele realmente é? Segundo a Bíblia, ele é a terceira pessoa da Trindade, coexistindo em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. Ele não é apenas uma força ou uma energia abstrata, mas uma pessoa divina, com vontade, inteligência e emoções. É fascinante pensar que o Espírito Santo habita entre nós, guiando, consolando e revelando a vontade de Deus em nossas vidas. Sua presença é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. No Evangelho de João, Jesus o apresenta como o Consolador, enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas. João 14:26. Isso significa que o Espírito Santo não só nos conforta em momentos de dor, mas também nos instrui, mostrando o caminho a seguir. Quantas vezes você já sentiu um impulso interno para fazer algo bom, mesmo sem saber por quê? Essa é uma das maneiras como ele trabalha, sutilmente direcionando nossos passos. Ele nos ensina lições que livros ou conselhos humanos jamais poderiam transmitir. Imagine um guia experiente em uma trilha desconhecida. Ele sabe onde estão os perigos, os atalhos e os melhores pontos de vista. O Espírito Santo é esse guia em nossa jornada espiritual. Ele nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, fortalecendo-nos quando enfrentamos tentações ou dúvidas. Por isso, é essencial aprender a ouvir sua voz. Esse ouvir pode começar com momentos de quietude e oração, pedindo que ele fale ao seu coração. É incrível como ele responde de maneiras que nem sempre esperamos, mas que fazem sentido quando olhamos para trás. Além de guia, o Espírito Santo é também um defensor. Em tempos de fraqueza, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Pense em situações em que você não encontrou palavras para expressar sua dor ou necessidade. O Espírito Santo entende até aquilo que não conseguimos verbalizar. Ele é como um amigo íntimo que conhece suas lutas mais profundas e nunca te abandona. Esse consolo é um privilégio que muitos desconhecem, mas que está disponível a todos que o buscam. Ele também age como um catalisador de transformação. No Pentecostes, os discípulos receberam poder pelo Espírito Santo, tornando-se ousados proclamadores do Evangelho, Atos 2. Essa mesma força está disponível hoje, pronta para nos capacitar a viver de maneira que honre a Deus. Talvez você precise de coragem para tomar uma decisão difícil ou de sabedoria para resolver um problema. O Espírito Santo é a fonte de ambos e deseja ajudá-lo desde que você o convide a fazer parte da sua vida. A presença do Espírito Santo não é restrita a momentos específicos ou cerimônias religiosas. Ele está conosco em cada detalhe do dia a dia, desde o momento em que acordamos até quando enfrentamos desafios inesperados. Você já experimentou uma paz inexplicável em meio a uma tempestade emocional? Essa é uma marca de sua ação, algo que só Ele pode oferecer. Compreender o Espírito Santo é o primeiro passo para experimentar a paz que excede todo entendimento. Sua influência é profunda e transformadora, levando-nos a um estado de calma interior que vai além das circunstâncias.
Agora é hora de entender mais sobre essa paz, explorando o próximo aspecto de sua atuação em nossas vidas. A paz que Deus oferece é diferente de tudo o que o mundo pode oferecer. É uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que habita profundamente no coração de quem confia no Senhor. Filipenses 4:7 descreve isso de maneira poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que podemos explicar com palavras humanas. É um presente divino, algo que apenas quem vive em comunhão com o Espírito Santo pode experimentar. Essa paz age como um escudo, protegendo nossa mente das tempestades emocionais e espirituais. Enquanto o mundo oferece distrações temporárias para aliviar o estresse, a paz de Deus é permanente e constante. Imagine uma pessoa atravessando uma grande adversidade, seja a perda de um ente querido ou uma situação financeira complicada, mas ainda assim mantendo a serenidade e a esperança. Isso não é natural, é espiritual. É a ação direta do Espírito Santo, trazendo calma em meio ao caos. É importante entender que a paz divina não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Muitas vezes, confundimos tranquilidade externa com verdadeira paz. Porém, mesmo no meio da confusão, a paz de Deus nos sustenta. Um exemplo prático disso é cultivar a gratidão mesmo em tempos difíceis. Separar alguns minutos do dia para escrever 3 coisas pelas quais você é grato pode ajudar a fortalecer essa conexão com o Espírito Santo e a abrir espaço para a paz divina. Enquanto o mundo busca a paz por meio de conquistas, bens materiais ou relacionamentos, a paz que excede todo o entendimento vem de uma fonte muito mais elevada. Essa diferença é fundamental. O que o mundo oferece é temporário, enquanto o que Deus dá é eterno. Pense em quantas vezes tentamos controlar situações que estão fora do nosso alcance apenas para perceber que o verdadeiro descanso está em confiar completamente em Deus. Essa entrega é o segredo para experimentar a paz verdadeira. Além disso, a paz de Deus também transforma a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Ela nos capacita a responder com mansidão e sabedoria, em vez de raiva ou desespero. Imagine como o mundo seria diferente se mais pessoas buscassem essa paz e permitissem que ela moldasse suas atitudes. Podemos começar em nossas próprias vidas, pedindo ao Espírito Santo que renove nossas mentes e corações diariamente, e assim nos tornemos reflexos dessa paz. Não podemos ignorar que a paz do Espírito Santo também tem o poder de impactar aqueles ao nosso redor. Quando vivemos em paz, nos tornamos instrumentos de Deus para levar consolo e esperança a outras pessoas. Talvez um colega de trabalho estressado ou um amigo em dificuldade precise ver em você a serenidade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Esse testemunho silencioso pode ser uma ponte para que eles também conheçam a paz divina. À medida que mergulhamos mais profundamente nessa experiência, começamos a entender por que precisamos tanto do Espírito Santo em nossa vida. Ele é a fonte dessa paz inexplicável, o guia que nos conduz em tempos de dúvida e o consolo em meio às tempestades. Sua presença é indispensável para alcançar a plenitude espiritual e emocional que todos buscamos. A necessidade do Espírito Santo em nossa vida é inquestionável. Ele é o auxílio divino em tempos de fraqueza, o guia que nos aponta o caminho certo quando estamos perdidos. Romanos 8:26 nos lembra disso de maneira marcante. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intervenção é um presente de Deus que nos assegura que nunca enfrentamos as batalhas da vida sozinhos. O Espírito Santo também é essencial
porque Ele nos dá força em momentos de vulnerabilidade. Pense em situações em que você se sentiu sem saída, seja em uma crise pessoal ou espiritual. Quantas vezes parece que não temos palavras para expressar o que estamos sentindo? É nesses momentos que o Espírito age, intercedendo por nós diante de Deus. Ele transforma até nossas lágrimas em orações e nossos silêncios em clamor. Outra razão para precisar do Espírito Santo é que ele nos capacita a enfrentar desafios com sabedoria e coragem. Quando Davi enfrentou Golias, não foi sua força física que lhe deu a vitória, mas a confiança no Deus que o guiava. Assim também é conosco. O Espírito Santo nos dá discernimento para tomar decisões e nos livra de caminhos perigosos. Em situações práticas, isso pode significar desde escolher as palavras certas em um conflito até encontrar soluções criativas para problemas complexos. Além disso, o Espírito Santo nos guia para uma vida de retidão. Ele não apenas nos consola, mas também nos confronta, apontando áreas de nossa vida que precisam ser ajustadas. Esse processo pode ser desconfortável, mas é necessário para nosso crescimento espiritual. Imagine um treinador moldando um atleta. O Espírito Santo trabalha de forma semelhante, nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Ele nos lembra que a vida cristã é uma jornada de transformação contínua. Um dos papéis mais preciosos do Espírito Santo é nos ensinar a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Isso pode ser especialmente desafiador em um mundo que valoriza a autossuficiência. Porém, aqueles que aprendem a confiar no Espírito experimentam uma liberdade que é inacessível a quem tenta carregar todos os fardos sozinho. Um exercício prático para desenvolver essa dependência é começar o dia com uma oração simples. Espírito Santo, guie meus passos hoje. O Espírito também nos ajuda a ver as situações da vida sob uma perspectiva eterna. Quando enfrentamos perdas ou dificuldades, é fácil nos concentrarmos no sofrimento imediato. No entanto, o Espírito Santo nos lembra das promessas de Deus, como a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Essa perspectiva nos dá esperança e força para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Precisamos do Espírito Santo porque ele nos prepara para um relacionamento mais profundo com Deus. Ele não é apenas uma presença ocasional, mas um companheiro constante, pronto para nos orientar e nos fortalecer a cada instante. E para nos conectarmos com ele de forma mais plena, é essencial aprender a preparar o coração para a oração, um ato que nos permite abrir verdadeiramente nossa alma diante do Criador. A oração é muito mais do que palavras, é um encontro profundo entre o humano e o divino. Mas para que esse momento seja verdadeiramente transformador, é necessário preparar o coração. A Bíblia nos ensina que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso significa que a oração começa antes mesmo de abrirmos a boca, com uma atitude de humildade e sinceridade. É preciso reconhecer nossas limitações e nos apresentar diante de Deus como somos, sem máscaras ou reservas. Preparar o coração também envolve limpar nossa mente das distrações que nos cercam. Em um mundo tão acelerado, pode ser difícil encontrar silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas momentos de quietude são fundamentais para uma conexão verdadeira. Uma prática simples, mas poderosa, é começar a oração com alguns minutos de silêncio, pedindo ao Espírito Santo que aquiete seus pensamentos. Experimente fazer isso em um ambiente tranquilo, como um quarto ou um parque, e perceba a diferença na profundidade da sua conversa com Deus. Outro passo importante é se concentrar na presença de Deus, deixando de lado as preocupações e ansiedades. Filipenses 4:6-7 nos encoraja.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma forma prática de fazer isso é escrever as preocupações em um papel e entregá-las simbolicamente ao Senhor antes de começar a orar. Isso não apenas libera sua mente, mas também demonstra confiança em Deus. Além disso, preparar o coração significa alinhar nossas motivações com a vontade de Deus. A oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas um momento para buscar entendimento e direção. Pergunte a si mesmo: estou orando para que a vontade de Deus seja feita ou apenas para que meus desejos sejam atendidos? Essa reflexão pode transformar a maneira como você se aproxima de Deus e abrir portas para bênçãos inesperadas. A sinceridade é outra chave essencial. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou discursos longos. Ele busca um coração genuíno, que fala com verdade e transparência. Pense em como você conversa com um amigo íntimo, sem medo de julgamento ou mal-entendidos. Assim também deve ser sua oração. Diga a Deus exatamente como se sente, mesmo que seja confuso ou doloroso. Lembre-se de que Ele conhece seus pensamentos antes mesmo de você expressá-los. Preparar o coração também envolve gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, reserve um tempo para agradecer a Deus pelas bênçãos que já recebeu. Isso muda sua perspectiva e abre seu coração para reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. Por exemplo, comece listando 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Essa prática simples pode transformar sua oração em um momento de profunda conexão e alegria. Por fim, ao preparar o coração para a oração, esteja disposto a ouvir. A oração não é um monólogo, mas um diálogo com Deus. O Espírito Santo frequentemente responde por meio de pensamentos, passagens bíblicas ou até mesmo circunstâncias ao nosso redor. Estar atento a essas respostas é tão importante quanto falar. E quando o coração está devidamente preparado, a oração se torna um ato poderoso de entrega e confiança, abrindo caminho para que a luz do Espírito Santo ilumine cada canto de nossa vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida é como uma luz poderosa que dissipa toda a escuridão. Quando enfrentamos momentos de medo, dúvida ou desespero, ele age como um farol, iluminando os caminhos e trazendo esperança. O Salmo 27:1 declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essa verdade nos lembra que a luz divina é mais forte do que qualquer sombra que possa nos cercar. Quando convidamos o Espírito Santo a agir em nós, experimentamos uma clareza e uma força que transformam nossa forma de enfrentar os desafios. Essa luz não apenas ilumina nosso caminho, mas também expõe as áreas de nossa vida que precisam ser ajustadas. Imagine entrar em um quarto escuro e acender uma lâmpada. De repente, tudo que estava escondido se torna visível. O Espírito Santo faz isso com nossos pensamentos e ações, mostrando onde precisamos mudar. Por mais desconfortável que isso possa parecer, é um passo necessário para a transformação. Um exercício prático é pedir ao Espírito Santo em oração que revele qualquer atitude ou pensamento que esteja impedindo seu crescimento espiritual. A luz do Espírito Santo também tem o poder de afastar pensamentos negativos e medos paralisantes. Quantas vezes você já se sentiu sufocado por preocupações ou ansiedades? Nessas horas, lembrar-se de que Deus é maior do que qualquer problema é essencial. Meditar em promessas bíblicas, como Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, pode renovar sua mente e trazer uma paz inexplicável. Separar momentos para refletir nessas verdades é como abrir as janelas de um quarto escuro para deixar o sol entrar. Outro aspecto maravilhoso dessa luz é que ela não apenas ilumina, mas aquece. O Espírito Santo traz conforto e segurança, mesmo nos dias mais difíceis.
Pense em como uma fogueira aquece em uma noite fria. Assim é a presença de Deus em nossa alma. Buscar essa presença, seja por meio da oração, da leitura bíblica ou da adoração, é como se envolver em um cobertor de calor espiritual que nos protege do frio das adversidades. Além disso, a luz do Espírito Santo nos dá discernimento para distinguir o certo do errado, algo vital em um mundo cheio de confusão moral. Muitas vezes, tomamos decisões que parecem boas à primeira vista, mas que levam a consequências negativas. O Espírito Santo nos guia, ajudando-nos a escolher caminhos que glorifiquem a Deus e nos levem à verdadeira felicidade. Um exemplo prático disso é orar antes de tomar decisões importantes, pedindo que o Espírito revele a melhor direção. Essa luz também não é algo que devemos guardar apenas para nós. Jesus nos chama a sermos luz do mundo, Mateus 5,14, refletindo a presença de Deus em nossas ações e palavras. Quando permitimos que o Espírito Santo brilhe em nós, nos tornamos instrumentos de esperança para os outros. Pode ser algo simples, como uma palavra de encorajamento a um amigo ou um gesto de bondade inesperado. Esses pequenos atos têm o poder de impactar profundamente quem está ao nosso redor. A luz do Espírito Santo nos prepara para algo maior, a transformação completa de nossa vida. Ele não apenas ilumina, mas também renova nossa mente e coração, capacitando-nos a viver de acordo com os propósitos de Deus. E é essa transformação que nos conduz ao próximo passo nessa jornada, onde descobrimos o poder incomparável do Espírito Santo em moldar não apenas nossas ações, mas nosso próprio ser. O Espírito Santo tem um poder transformador que vai além do que podemos imaginar. Ele age no coração humano, renovando a mente, curando feridas emocionais e nos capacitando a viver de maneira que glorifique a Deus. Um dos exemplos mais marcantes dessa transformação está em Atos 2, no Pentecostes. Aqueles que antes estavam com medo e escondidos, como Pedro e os outros discípulos, foram cheios do Espírito Santo e saíram proclamando o Evangelho com ousadia. Essa mesma força está disponível hoje, pronta para transformar vidas de maneira extraordinária. Quando o Espírito Santo age, ele não apenas nos muda por dentro, mas também influencia o modo como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Pense em situações em que você se sentiu limitado ou incapaz de lidar com certos desafios. O Espírito Santo nos dá habilidades que vão além das nossas próprias forças. Ele nos capacita a perdoar onde antes havia mágoa, a amar onde existia indiferença e a ter esperança mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Um exercício prático é orar diariamente, pedindo que o Espírito Santo transforme áreas específicas de sua vida. Essa transformação é evidente não apenas em grandes acontecimentos, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Imagine alguém que antes era impaciente e crítico, mas que, com o tempo, passa a demonstrar mais empatia e gentileza. Isso é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22-23 fala sobre o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Esses atributos são como sinais visíveis de que a transformação está acontecendo. O Espírito Santo também nos dá um novo propósito e direção. Ele nos chama para viver uma vida que tenha impacto eterno. Muitas vezes, estamos tão ocupados com nossas próprias agendas que esquecemos de buscar os planos de Deus para nós. No entanto, quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele nos direciona a usar nossos dons e talentos para o bem maior. Um exemplo prático disso é dedicar tempo para servir em sua comunidade ou igreja, permitindo que o Espírito guie suas ações. Outra maneira como o Espírito Santo nos transforma é fortalecendo nossa fé. Em tempos de dúvida ou incerteza, ele nos lembra das promessas de Deus e nos dá a coragem para seguir em frente.
Pense em Abraão, que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Essa mesma confiança pode ser gerada em nossos corações quando permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente. Uma prática simples é memorizar versículos bíblicos que fortalecem a fé e repeti-los em momentos de dificuldade. Essa transformação também nos prepara para enfrentar batalhas espirituais. O Espírito Santo nos equipa com armas espirituais, como a palavra de Deus e a oração, para resistir às forças do mal. Efésios 6 nos exorta a tomar toda a armadura de Deus e é o Espírito Santo quem nos capacita a usá-la. Ele nos lembra que não estamos lutando sozinhos, mas que temos o poder do céu ao nosso lado. O poder transformador do Espírito Santo nos convida a uma vida de constante renovação. Ele não apenas nos muda uma vez, mas continua moldando nosso caráter dia após dia, aproximando-nos cada vez mais da imagem de Cristo. E essa transformação nos leva a entender o papel fundamental da fé em nossa jornada de oração e entrega. A fé é a base que sustenta a oração. Sem fé, a oração se torna apenas palavras vazias, mas com ela, transforma-se em um ato poderoso de confiança e entrega. Hebreus 11. Define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa certeza é o que nos permite orar com confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A oração cheia de fé não depende do que vemos, mas do que acreditamos que Deus pode realizar. Quando oramos com fé, estamos declarando que confiamos no caráter de Deus e em suas promessas. Pense em uma criança que pede algo ao pai com a certeza de que será atendida. Assim deve ser nossa relação com Deus. No entanto, essa confiança não significa que Ele sempre responderá como esperamos. Às vezes, a resposta vem de formas inesperadas, mas sempre no tempo certo. Um exemplo prático é orar pedindo orientação em uma decisão importante e, em vez de uma resposta direta, receber paz no coração para seguir adiante. A fé também nos ajuda a persistir na oração, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, versículo 1 a 8, para nos ensinar a importância de orar continuamente. Quantas vezes desistimos de orar porque achamos que Deus não nos ouviu? Mas a fé nos lembra que Ele está trabalhando, mesmo quando não percebemos. Separar um tempo diário para orar por algo específico é uma forma de demonstrar essa perseverança. Além disso, a fé nos conecta ao poder de Deus. Quando acreditamos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20, nossa oração deixa de ser limitada por nossa visão humana. Imagine um agricultor plantando sementes. Ele não vê a colheita no momento, mas acredita no processo. Assim também é a oração. Mesmo quando não vemos mudanças imediatas, nossa fé nos mantém firmes, sabendo que Deus está agindo nos bastidores. A fé na oração também transforma nossa atitude. Em vez de nos aproximarmos de Deus com medo ou dúvida, nos aproximamos com confiança e gratidão. Essa mudança de postura afeta até mesmo nossa saúde emocional e mental, reduzindo a ansiedade e aumentando a esperança. Um exercício prático é começar cada oração agradecendo a Deus por quem Ele é e pelo que Ele já fez, antes de apresentar seus pedidos. Isso fortalece sua fé e cria uma atmosfera de confiança. Outro aspecto importante é que a fé nos permite entregar completamente nossas preocupações a Deus. Filipenses 4:6 nos encoraja a não andar ansiosos, mas a apresentar nossos pedidos com ação de graças. Essa entrega é um ato de fé que diz: Deus, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Experimente, ao final de cada oração, declarar em voz alta: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Esse simples gesto pode trazer uma sensação de alívio e paz.
Por fim, a fé na oração nos prepara para experimentar a presença do Espírito Santo de forma mais profunda. Quando acreditamos que Deus está ouvindo e agindo, abrimos nosso coração para perceber sua atuação em nossa vida. E é nessa entrega que aprendemos a declarar com todo o nosso ser que estamos prontos para viver guiados pelo Espírito Santo. A entrega ao Espírito Santo é um ato de fé e rendição que transforma o relacionamento com Deus. Quando verbalizamos essa entrega, algo poderoso acontece. Reconhecemos nossa dependência e abrimos espaço para que o Espírito Santo atue em cada área de nossa vida. Romanos 12:1 nos exorta a oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o verdadeiro culto. Essa declaração não é apenas um gesto simbólico, mas um compromisso profundo com o propósito divino. Um exemplo prático de como fazer isso é começar o dia com uma oração simples, mas significativa, como: Espírito Santo, eu entrego minha mente, meu coração e meus caminhos ao Senhor hoje. Essas palavras têm um impacto profundo, pois reafirmam sua intenção de viver guiado por Deus. E essa entrega não é apenas uma vez na vida. Ela precisa ser renovada diariamente, em um processo contínuo de busca e confiança. Declarar essa entrega também nos ajuda a alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Muitas vezes, lutamos para manter o controle de nossas vidas, mas a verdadeira liberdade está em deixar que o Espírito Santo nos conduza. Pense em uma embarcação que se move com a força do vento. Assim é a vida de quem se rende ao Espírito Santo, guiada pela direção certa, sem o peso de remar contra a correnteza. Experimente em sua oração dizer: Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Outro aspecto importante dessa declaração é que ela fortalece nossa fé e nossa intimidade com Deus. Ao verbalizar nossa entrega, reafirmamos que confiamos no plano divino, mesmo sem entender todos os detalhes. Imagine como seria viver cada dia com a certeza de que Deus está no controle. Isso traz paz ao coração e nos ajuda a enfrentar desafios com coragem. Um exercício prático é escrever suas áreas de preocupação em um papel e, em oração, entregar cada uma ao Espírito Santo, declarando sua total confiança. A entrega ao Espírito Santo também tem um efeito transformador em nossas emoções e pensamentos. Quando permitimos que Ele governe nosso coração, a ansiedade, o medo e a dúvida perdem espaço. Em vez disso, experimentamos a paz que excede todo o entendimento e a alegria que vem do Senhor. Essa entrega não é passiva. Ela exige uma escolha ativa de confiar, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Repita para si mesmo: eu confio em Deus porque Ele é fiel. Verbalizar a entrega também nos ajuda a lidar com tentações e lutas espirituais. Quando declaramos que pertencemos ao Espírito Santo, afirmamos que não estamos mais sob o domínio do pecado. Isso nos dá autoridade para resistir às forças que tentam nos desviar do caminho. Um exemplo prático é, diante de uma tentação, orar: Espírito Santo, eu te entrego essa situação. Me dê forças para vencer. Essa atitude nos lembra que não estamos sozinhos nessa batalha. A declaração de entrega ao Espírito Santo nos prepara para experimentar sua proteção e direção em todas as áreas da vida. Ela é um convite para que Ele guie nossos passos, proteja nossa mente e coração e nos capacite a viver de forma plena e abundante. E é nessa entrega que começamos a entender o escudo espiritual que Ele nos oferece, protegendo-nos das setas inflamadas do maligno. A proteção do Espírito Santo é como um escudo invisível que guarda nossa mente e nosso coração de ataques espirituais. Em Efésios 6,16, Paulo nos encoraja: tomem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Esse escudo não é apenas simbólico, ele é uma manifestação real do cuidado divino em nossas vidas. Quando confiamos no Espírito Santo, ele nos cerca com sua proteção, impedindo que sejamos consumidos pelas adversidades. Essa proteção é evidente em momentos de tentação, quando somos confrontados com escolhas difíceis. O Espírito Santo age como uma voz interior, nos alertando sobre os perigos e nos fortalecendo para resistir. Pense em como uma criança confia na mão do pai ao atravessar uma rua movimentada. Assim é nossa relação com o Espírito Santo. Ele nos guia e protege em cada passo. Um exemplo prático é orar antes de enfrentar situações desafiadoras, pedindo ao Espírito Santo que o guarde e lhe dê sabedoria. Além de nos proteger do mal externo, o Espírito Santo também guarda nossos pensamentos e emoções. Em um mundo cheio de negatividade, é fácil ser influenciado por sentimentos de medo, dúvida ou raiva. Mas o Espírito Santo age como um filtro, nos ajudando a discernir o que vem de Deus e o que deve ser rejeitado. Práticas como a meditação em passagens bíblicas e a oração diária fortalecem essa proteção, mantendo nossa mente alinhada com a verdade divina. Essa proteção não significa que estaremos livres de problemas, mas que seremos sustentados no meio deles. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele declarou: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo." Essa confiança é fruto da presença do Espírito Santo, que nos assegura que nunca estamos sozinhos. Em momentos de angústia, lembrar-se dessas palavras pode trazer conforto e renovação. O Espírito Santo também nos equipa para enfrentar ataques espirituais de forma proativa. Ele nos dá discernimento para reconhecer armadilhas e força para resistir ao inimigo. Imagine um soldado bem treinado e equipado. Assim somos nós quando estamos cheios do Espírito Santo. Para fortalecer essa armadura espiritual, uma prática útil é memorizar versículos-chave, como Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Outro aspecto importante da proteção divina é que ela não se limita a nós. Quando vivemos sob a direção do Espírito Santo, nossas ações e orações também podem trazer proteção para nossos entes queridos. Pense em como uma oração intercessória pode ser um ato poderoso de amor. Separar alguns minutos do dia para orar pela proteção de sua família ou amigos é uma maneira prática de confiar no cuidado do Espírito Santo sobre eles. A proteção do Espírito Santo nos prepara para viver em paz, mesmo em meio aos desafios. Ela nos dá a certeza de que Deus está no controle e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54:17. E é nessa confiança que somos conduzidos a uma paz interior profunda, que nos conecta ainda mais à harmonia com os planos de Deus. A paz interior é um reflexo direto de viver em harmonia com Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas vidas, encontramos uma serenidade que transcende as preocupações deste mundo. Essa paz não é apenas um estado de espírito, é um dom divino que nos conecta ao propósito maior de Deus para nós. Isaías 26:3 diz: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Essa confiança é a base para alcançar uma vida de equilíbrio e tranquilidade. Viver em paz interior não significa estar livre de desafios, mas enfrentá-los com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Pense em momentos de tensão ou dificuldade que você já enfrentou. Como seria diferente encará-los com a convicção de que Deus está no controle? Para cultivar essa harmonia, uma prática útil é começar o dia entregando tudo ao Senhor em oração, declarando: "Senhor, que minha vida hoje esteja em sintonia com os teus planos."
Essa paz também transforma a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor. Quando estamos em harmonia com Deus, nossa perspectiva muda e somos capazes de encontrar beleza e propósito até nas situações mais simples. Um exemplo prático é praticar a gratidão, listando diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Essa atitude não só fortalece sua conexão com Deus, mas também renova sua mente, alinhando-a com a bondade do Criador. Além disso, viver em paz interior nos ajuda a lidar melhor com as pessoas ao nosso redor. Quando estamos em sintonia com Deus, nossa paciência e compreensão aumentam, permitindo que sejamos instrumentos de paz em nossas relações. Imagine como sua presença pode transformar um ambiente de conflito em um espaço de reconciliação, simplesmente por demonstrar a calma e o amor que vem de Deus. Esse testemunho silencioso é uma forma poderosa de refletir o caráter de Cristo. A harmonia com Deus também nos dá direção e propósito. Muitas vezes, a inquietação vem da falta de clareza sobre nosso caminho na vida, mas quando buscamos o Espírito Santo, ele nos guia em cada decisão. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos de paz para nós, para nos dar um futuro e uma esperança. Separar momentos para meditar nessa promessa pode trazer conforto e direção em momentos de dúvida. Essa paz interior também nos protege de distrações espirituais. Em um mundo que constantemente nos chama para longe de Deus, a harmonia com Ele nos mantém firmes e focados. Um exercício prático é criar um espaço diário para se desconectar do ruído externo, seja desligando o celular ou se retirando para um lugar tranquilo, e dedicar esse tempo exclusivamente para estar na presença de Deus. Viver em paz interior e harmonia com Deus nos prepara para enfrentar qualquer circunstância com coragem e fé. É nesse estado de serenidade que conseguimos perceber o movimento do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzindo para um relacionamento mais profundo e contínuo com Ele. E é essa presença constante do Espírito Santo que nos sustenta, nos lembrando de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. A presença constante do Espírito Santo é um dos maiores presentes que Deus nos oferece. Ele não é uma visita passageira ou uma força distante. Ele está conosco em todos os momentos, nas alegrias e nas dificuldades. Jesus afirmou em Mateus 28:20, "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Essa promessa é cumprida pelo Espírito Santo, que habita em nós e nos guia a cada passo. Sua presença é o que nos dá força para enfrentar os desafios e paz para descansar nas promessas divinas. É reconfortante saber que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos isolados ou incompreendidos, o Espírito Santo está ali, pronto para consolar e orientar. Pense em situações em que você precisou de uma palavra de encorajamento ou de uma direção clara. Muitas vezes, essa resposta vem de forma sutil, como um pensamento, uma passagem bíblica ou até mesmo um encontro inesperado. Essas são marcas da presença ativa do Espírito Santo em sua vida. Além de nos consolar, o Espírito Santo nos ensina. Ele é o grande mestre, revelando verdades espirituais e nos ajudando a compreender a vontade de Deus. João 14:26 nos lembra que ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar tudo o que Jesus disse. Por isso, é tão importante cultivar momentos de estudo e meditação na Palavra de Deus. Imagine a profundidade de entendimento que você pode alcançar ao pedir ao Espírito Santo que ilumine cada leitura da Bíblia. Essa presença constante também nos dá poder para superar obstáculos e vencer o pecado. Muitas vezes, enfrentamos lutas internas que parecem impossíveis de vencer sozinhos. No entanto, o Espírito Santo nos capacita com a força que precisamos.
Um exemplo prático é clamar por sua ajuda em momentos de tentação, declarando: Espírito Santo, me fortaleça agora. Esse simples ato de rendição abre caminho para que ele atue de forma poderosa. A presença do Espírito Santo também é uma fonte de coragem. Pense nos discípulos que, antes do Pentecostes, estavam escondidos por medo, mas após serem cheios do Espírito, proclamaram o Evangelho com ousadia. Essa mesma coragem está disponível para nós hoje. Em situações em que você se sente inseguro ou desafiado, lembre-se de que o Espírito Santo é sua força. Ele lhe dá as palavras certas e a confiança necessária para cumprir o propósito de Deus. Além disso, a presença constante do Espírito Santo é um lembrete de que somos amados e aceitos por Deus. Ele habita em nós não porque somos perfeitos, mas porque fomos redimidos pelo sacrifício de Cristo. Isso nos dá liberdade para nos aproximarmos de Deus sem medo ou culpa, sabendo que somos filhos amados. Um exercício prático é declarar em oração: Obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim e por nunca me abandonar. A constância do Espírito Santo em nossa vida é uma fonte de renovação diária. Ele não apenas nos acompanha, mas também nos transforma dia após dia, moldando-nos à imagem de Cristo. E é nesse processo contínuo de renovação que experimentamos a verdadeira transformação da mente e do coração, permitindo que Ele nos conduza a uma vida de plenitude e propósito. A transformação da mente é um dos maiores milagres que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Em Romanos 12:2, somos exortados: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a mudança não começa nas circunstâncias ao nosso redor, mas dentro de nós. Quando permitimos que o Espírito Santo renove nossos pensamentos, somos libertos de padrões negativos e alinhados aos planos de Deus. A mente é frequentemente o campo de batalha onde enfrentamos nossas maiores lutas. Ansiedade, medo, dúvida e culpa são armas que o inimigo usa para nos enfraquecer. Mas o Espírito Santo age como um guerreiro em nossa defesa, substituindo esses pensamentos destrutivos por verdades divinas. Um exercício prático é identificar os pensamentos que te prendem e confrontá-los com promessas bíblicas. Por exemplo, diante do medo, declare: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Essa transformação também nos ajuda a enxergar as situações da vida sob a perspectiva de Deus. Muitas vezes, somos limitados pela nossa visão humana, incapazes de entender o propósito por trás das dificuldades. Mas o Espírito Santo nos dá clareza e sabedoria para ver além do presente. Pense em José no Egito, que apesar das traições e injustiças, manteve sua fé e compreendeu que Deus estava moldando um propósito maior. Da mesma forma, o Espírito Santo pode revelar como Deus está trabalhando em sua vida, mesmo nos momentos mais desafiadores. A renovação da mente pelo Espírito também nos torna mais resilientes diante das provações. Quando nossos pensamentos estão ancorados na palavra de Deus, somos menos propensos a sermos abalados pelas tempestades da vida. Um exemplo prático é criar o hábito de meditar diariamente em versículos que fortalecem sua fé. Comece o dia com uma promessa bíblica e permita que ela guie seus pensamentos ao longo do dia. Além disso, essa transformação afeta a maneira como nos relacionamos com os outros. Quando nossa mente é renovada pelo Espírito Santo, somos mais compassivos, pacientes e compreensivos. Imagine como suas interações poderiam mudar se você respondesse às provocações com mansidão ou demonstrasse empatia em vez de julgamento. Esses frutos do Espírito são evidências de que sua mente está sendo moldada à imagem de Cristo. Outro benefício dessa renovação
é a capacidade de discernir a vontade de Deus. Muitas vezes somos confrontados com decisões difíceis e não sabemos qual caminho seguir. Mas quando nossa mente está em sintonia com o Espírito Santo, conseguimos distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Um exercício prático é orar pedindo orientação e estar atento às respostas que Ele pode trazer, seja por meio da palavra, de conselhos ou de uma paz interior inexplicável. A transformação da mente é um processo contínuo que nos aproxima cada vez mais de Deus. Ela nos prepara para enfrentar as batalhas espirituais com confiança e nos capacita a viver de maneira que glorifique o Senhor. E é por meio dessa renovação que também somos capacitados a levar a paz do Espírito Santo para as nossas relações, influenciando o mundo ao nosso redor de forma positiva e divina. O Espírito Santo não apenas transforma nossas vidas interiores, mas também influencia profundamente nossas relações com as pessoas ao nosso redor. Ele nos capacita a sermos agentes de paz e amor em um mundo frequentemente marcado por conflitos e divisões. Quando vivemos sob a direção do Espírito Santo, nossas atitudes refletem os frutos que ele gera em nós, como a paciência, a bondade e a mansidão. Gálatas 5:22-23. Essas características tornam nossas interações mais harmoniosas e edificantes, mesmo em situações desafiadoras. Um exemplo prático de como o Espírito Santo age em nossas relações é na superação de mágoas e ressentimentos. Todos nós já enfrentamos momentos em que perdoar parecia impossível, mas o Espírito Santo nos dá a força para liberar perdão e restaurar conexões. Imagine alguém que o feriu profundamente. Orar pedindo ao Espírito Santo que cure seu coração e o capacite a perdoar é um ato poderoso de liberdade espiritual. Esse perdão, por mais difícil que pareça, não apenas beneficia o outro, mas traz paz ao seu próprio coração. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a lidar com conflitos de forma sábia e pacífica. Ele nos guia a escolher as palavras certas e a agir com calma, mesmo quando a situação exige firmeza. Pense em como você pode transformar uma conversa difícil em um diálogo construtivo simplesmente ao permitir que o Espírito Santo direcione sua resposta. Antes de reagir, ore silenciosamente pedindo discernimento e observe como ele lhe dá clareza e controle sobre suas emoções. O Espírito Santo também nos ensina a valorizar os outros como Deus os valoriza. Muitas vezes, tendemos a julgar as pessoas pelas suas falhas ou aparências, mas o Espírito nos lembra que todos são preciosos aos olhos de Deus. Essa perspectiva muda a maneira como nos relacionamos, nos levando a tratar os outros com mais respeito e empatia. Uma prática útil é, antes de criticar alguém, perguntar a si mesmo como Deus vê essa pessoa. Essa simples reflexão pode transformar sua atitude. Outro impacto significativo do Espírito Santo nas relações humanas é a capacidade de sermos instrumentos de reconciliação. Em um mundo onde divisões são comuns, viver sob a direção do Espírito Santo nos torna mediadores de paz. Talvez você conheça dois amigos ou familiares que estão em conflito. Permita que o Espírito Santo o use para ser uma ponte de reconciliação, orando por eles e, se apropriado, facilitando um diálogo respeitoso. A influência do Espírito Santo também nos ajuda a ser exemplos de amor e compaixão em nossas comunidades. Atos de bondade, mesmo os mais simples, têm o poder de impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Imagine como um gesto inesperado de gentileza pode mudar o dia de alguém. Essas ações refletem o caráter de Cristo em nós e mostram ao mundo o que significa viver cheio do Espírito Santo. As relações humanas guiadas pelo Espírito Santo não apenas fortalecem os laços terrenos, mas também apontam para algo maior: nosso relacionamento com Deus. À medida que permitimos que o Espírito molde nossas atitudes e ações,
nos tornamos reflexos de seu amor, influenciando aqueles ao nosso redor a buscar uma conexão mais profunda com Ele. E é por meio dessa prática de amor e gratidão que somos levados a reconhecer cada vez mais a obra transformadora do Espírito Santo em nossa vida. A gratidão ao Espírito Santo é um dos caminhos mais profundos para fortalecer nossa conexão com Deus. Reconhecer sua ação em nossa vida nos ajuda a viver com mais consciência e alegria. Afinal, é o Espírito Santo quem nos guia, consola e transforma. Efésios 5:20 nos encoraja, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa prática de gratidão não é apenas uma demonstração de respeito, mas também uma forma de renovar nosso espírito e reconhecer o quanto dependemos dele. A gratidão nos ajuda a perceber os pequenos milagres do dia a dia. Muitas vezes, estamos tão focados nos desafios que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Pense em momentos em que você foi protegido de um perigo, recebeu uma palavra de encorajamento ou sentiu paz em meio ao caos. Todas essas são evidências da presença do Espírito Santo em sua vida. Um exercício prático é criar um diário de gratidão, anotando diariamente 3 maneiras pelas quais o Espírito Santo agiu em sua vida. Além disso, agradecer ao Espírito Santo é uma maneira de alinhar nosso coração à vontade de Deus. Quando reconhecemos sua bondade, somos transformados internamente. Imagine como seria começar e terminar cada dia com uma oração simples. Obrigado, Espírito Santo, por estar comigo em cada passo do meu caminho. Essa prática não apenas renova nossa mente, mas também nos lembra de que nunca estamos sozinhos. A gratidão também nos ajuda a cultivar uma atitude de humildade. Reconhecer a obra do Espírito Santo em nossas vidas nos impede de nos tornarmos orgulhosos ou autossuficientes. Ela nos lembra que tudo o que temos e somos vem de Deus. Pense em como sua vida seria diferente sem o consolo, a direção e a força que o Espírito Santo oferece. Refletir sobre isso nos leva a um profundo senso de dependência e adoração. Outro aspecto importante da gratidão ao Espírito Santo é que ela nos torna mais receptivos à sua voz. Quando agradecemos regularmente, nos tornamos mais conscientes de sua presença e direção. Por exemplo, ao orar por algo que deu certo em sua vida, aproveite para pedir ao Espírito Santo que continue guiando seus passos. Essa atitude de gratidão e confiança abre portas para experiências ainda mais profundas com Ele. A gratidão também é contagiante. Quando vivemos com um coração agradecido, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Imagine o impacto de compartilhar com amigos ou familiares como o Espírito Santo tem trabalhado em sua vida. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também encoraja os outros a buscarem uma relação mais próxima com Deus. Um simples testemunho pode transformar a perspectiva de quem está ao seu redor. A gratidão ao Espírito Santo nos prepara para enfrentar os desafios da vida com uma atitude positiva e esperançosa. Quando reconhecemos tudo o que Ele já fez por nós, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais confiantes de que Ele continuará agindo. E é essa fé inquebrantável que nos sustenta em meio às provações, nos ajudando a vencer cada obstáculo com a força que vem de Deus. A fé inquebrantável é como uma rocha que nos sustenta durante as tempestades da vida. Isaías 41:10 nos traz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Essa palavra nos lembra de que, mesmo diante das provações mais difíceis, Deus está ao nosso lado. A fé inquebrantável não ignora as dificuldades, mas as encara com a certeza de que o Espírito Santo nos fortalece e nos guia em cada passo. Quando enfrentamos desafios, é comum sentir dúvidas e medos, mas a fé nos ajuda a enxergar além do momento presente. Pense em Jó, que perdeu tudo, mas permaneceu fiel a Deus.
Sua história nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há esperança. Um exercício prático para fortalecer a fé nesses momentos é meditar em passagens bíblicas que reafirmam a fidelidade de Deus, como Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fé é inquebrantável, também nos ajuda a reconhecer o propósito divino nas provações. Muitas vezes, o que parece ser uma dificuldade insuperável é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. Pense em José, que foi traído pelos irmãos e vendido como escravo, mas que no final se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. O Espírito Santo nos ajuda a ver além das dores momentâneas, revelando o propósito maior que Deus tem para nós. Além disso, a fé nos dá força para perseverar. Em tempos de provação, é fácil querer desistir, mas a fé nos lembra de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Um exemplo prático é estabelecer um horário diário de oração, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Esse momento de comunhão com Deus renova nossa confiança e nos dá forças para continuar lutando. A fé inquebrantável também nos conecta à comunidade de fé. Em momentos de dificuldade, o Espírito Santo usa outras pessoas para nos encorajar e fortalecer. Não subestime o poder de compartilhar suas lutas com amigos ou líderes espirituais de confiança. Muitas vezes, uma palavra de apoio ou uma oração pode ser o que você precisa para renovar sua esperança. Permita que o Espírito Santo trabalhe por meio dessas conexões. Outro aspecto importante é que a fé nos protege das mentiras do inimigo. Em meio às provações, é comum ouvir pensamentos como "você não vai conseguir" ou "Deus te abandonou". Mas a fé inquebrantável confronta essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Declare em voz alta: "Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus". Romanos 8:37. Essas afirmações fortalecem sua mente e reafirmam sua confiança no Senhor. A fé inquebrantável nos prepara para experimentar a vitória espiritual. Ela nos ensina a esperar em Deus com paciência e a confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos. E é essa confiança que nos conduz à certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores, prontos para enfrentar qualquer desafio com a força do Espírito Santo. A vitória espiritual é uma das promessas mais poderosas que recebemos ao vivermos cheios do Espírito Santo. Romanos 8:37 nos assegura: "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou". Essa vitória não significa a ausência de lutas, mas a certeza de que, em Cristo, já temos a força necessária para superar qualquer adversidade. O Espírito Santo nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais com coragem e sabedoria, garantindo que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Essa vitória começa na mente e no coração. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele renova nossos pensamentos e nos ajuda a enxergar as situações sob a perspectiva de Deus. Imagine um general que planeja uma estratégia com base no campo de batalha completo, enquanto os soldados veem apenas uma parte. Assim é o Espírito Santo. Ele nos dá uma visão ampla, mostrando que cada desafio pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento e vitória. Um exemplo prático é orar pedindo discernimento antes de tomar decisões importantes, confiando que o Espírito Santo revelará o melhor caminho. Além disso, o Espírito Santo nos dá poder para resistir às tentações que ameaçam nossa caminhada espiritual. Em um mundo cheio de distrações e armadilhas, essa força é indispensável. Pense em Jesus, que mesmo no deserto cheio do Espírito, resistiu às tentações do diabo. Assim também nós podemos vencer, declarando a palavra de Deus sobre nossas vidas e confiando no auxílio do Espírito Santo.
Um exercício prático é memorizar versículos que fortaleçam sua fé e usá-los como armas em momentos de provação. A vitória espiritual também se manifesta em nossa capacidade de perdoar e amar, mesmo quando isso parece impossível. O Espírito Santo nos dá o coração de Cristo, permitindo que superemos mágoas e nos reconciliemos com os outros. Imagine como sua vida seria mais leve se você liberasse o peso do rancor e experimentasse a liberdade que o perdão traz. Orar pedindo ao Espírito Santo que cure seu coração e lhe dê forças para perdoar é um passo essencial para viver essa vitória. Outro aspecto importante da vitória espiritual é a coragem que o Espírito Santo nos dá para compartilhar nossa fé. Muitas vezes somos tomados pelo medo ou pela timidez ao falar sobre Deus, mas o Espírito nos capacita a sermos testemunhas ousadas. Pense em Pedro, que após ser cheio do Espírito no Pentecostes, proclamou o Evangelho com poder, levando milhares a se converterem. Essa mesma ousadia está disponível para nós hoje. Um exemplo prático é pedir ao Espírito Santo que lhe dê as palavras certas ao conversar com alguém sobre sua fé. A vitória espiritual também é evidente em nossa capacidade de permanecer firmes, mesmo em meio às provações. Em Efésios 6, somos instruídos a vestir a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Essa armadura é fortalecida pelo Espírito Santo, que nos dá a força e a resistência necessárias para não desistir. Reserve um momento diário para orar e se revestir dessa armadura, pedindo que o Espírito Santo o guarde em todas as áreas da sua vida. A oração é muito mais do que um simples pedido. Ela é uma declaração de confiança em Deus. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti acima das circunstâncias, acima das minhas limitações e acima do que posso ver. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos exortados a orar continuamente, o que reflete a importância de mantermos um relacionamento constante com Deus. Essa prática é um ato de entrega que nos ensina a depender completamente do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Orar como um ato de confiança significa acreditar que Deus ouve e responde, mesmo quando a resposta não é imediata ou como esperávamos. Pense em um agricultor que planta sementes e confia que no tempo certo elas germinarão. Assim também é a oração. Ela é uma semeadura espiritual que produz frutos no tempo de Deus. Um exercício prático para desenvolver essa confiança é começar suas orações agradecendo pelo que Deus já fez, antes mesmo de apresentar seus pedidos. Isso reforça sua fé na bondade e fidelidade do Senhor. Além disso, a oração nos ajuda a aliviar o peso das preocupações. Filipenses 4:6 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando entregamos nossos fardos a Ele, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Um exemplo prático é, ao se sentir sobrecarregado, parar por alguns minutos e orar: Senhor, eu entrego isso em Tuas mãos. Esse simples ato de confiança pode trazer alívio imediato e renovar suas forças. A oração também nos conecta à vontade de Deus, alinhando nossos desejos aos planos dele. Muitas vezes, pedimos coisas que não são o melhor para nós, mas o Espírito Santo nos guia a orar de acordo com a vontade do Pai. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa entrega é um ato profundo de confiança, que nos ensina a descansar na sabedoria divina, mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Outro aspecto poderoso da oração é que ela fortalece nossa fé. Cada vez que vemos Deus responder, nossa confiança nele aumenta. Mesmo quando a resposta parece demorar, o ato de orar nos lembra que estamos em uma jornada com Deus e não sozinhos.
Um exercício prático é anotar suas orações em um caderno e revisitar as respostas que recebeu ao longo do tempo. Isso não apenas reforça sua confiança, mas também fortalece sua gratidão. A oração também é uma arma poderosa contra as dúvidas e medos que frequentemente nos atacam. Quando oramos, declaramos que Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Imagine estar diante de uma situação aparentemente impossível. Ao invés de se desesperar, dobre os joelhos e ore: Senhor, eu confio que o Senhor fará o impossível em minha vida. Esse ato simples de fé pode transformar completamente sua perspectiva. Por fim, a oração como ato de confiança nos leva a uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. Quando oramos com sinceridade, abrimos nosso coração para que Ele nos guie, nos conforte e nos capacite. E é nesse lugar de total dependência que experimentamos a verdadeira paz e aprendemos a compartilhar essa presença divina com o mundo ao nosso redor. Compartilhar a paz do Espírito Santo é uma missão que todos nós, como cristãos, somos chamados a cumprir. Quando experimentamos essa paz em nossa vida, ela naturalmente transborda para aqueles ao nosso redor. Jesus nos disse em Mateus 5:9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa declaração revela que ser portador da paz divina não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade. Somos chamados a ser instrumentos dessa paz em nossas famílias, comunidades e relacionamentos. Um dos primeiros passos para compartilhar essa paz é permitir que ela transforme nosso próprio coração. Não podemos oferecer aos outros algo que ainda não vivemos. Quando o Espírito Santo nos guia, ele nos ensina a enfrentar desafios com serenidade e confiança. Imagine o impacto que sua atitude pode ter em alguém que está passando por um momento difícil. Uma palavra gentil, um gesto de empatia ou até mesmo uma oração pode trazer conforto e esperança a quem precisa. Outro aspecto importante é sermos intencionais em levar a paz onde há conflitos. O Espírito Santo nos dá sabedoria e discernimento para sermos mediadores em situações tensas. Pense em como você pode ser uma ponte de reconciliação entre duas pessoas que estão em desentendimento. Antes de intervir, ore pedindo ao Espírito Santo que o guie e lhe dê as palavras certas. Muitas vezes, um ato de humildade ou uma escuta atenta pode dissolver barreiras e trazer unidade. Além disso, compartilhar a paz do Espírito Santo significa viver de maneira que inspire os outros. Quando permitimos que a paz de Deus guie nossas ações, nosso testemunho se torna uma luz para aqueles ao nosso redor. Imagine um colega de trabalho estressado que observa sua calma diante de uma situação desafiadora. Essa serenidade pode despertar curiosidade e levar essa pessoa a perguntar sobre a fonte da sua paz. É uma oportunidade para compartilhar como o Espírito Santo transforma vidas. Outro meio prático de levar essa paz ao mundo é através da oração intercessória. Ore por aqueles que estão enfrentando dificuldades e peça ao Espírito Santo que os console e os fortaleça. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor nem sequer sabem como buscar essa paz, mas nossas orações podem fazer a diferença. Um exercício prático é manter uma lista de pessoas pelas quais você ora regularmente, pedindo que o Espírito Santo as guie e as abençoe. A paz do Espírito Santo também pode ser compartilhada por meio de atos de serviço. Pequenos gestos de bondade, como ajudar um vizinho, ouvir alguém que precisa desabafar ou doar tempo a uma causa importante, são maneiras tangíveis de levar a presença de Deus ao próximo. Esses atos não precisam ser grandiosos. Muitas vezes é na simplicidade que o amor de Deus é mais claramente percebido. Por fim, compartilhar a paz do Espírito Santo é também um chamado para espalhar o Evangelho.
Quando falamos do amor de Cristo e da transformação que o Espírito Santo traz, estamos plantando sementes de esperança no coração das pessoas. Não se preocupe em ter todas as respostas. Confie que o Espírito Santo lhe dará as palavras certas. Lembre-se de que, muitas vezes, sua vida será o maior testemunho do poder e da paz de Deus. E é vivendo sob essa paz e proteção que somos convidados a refletir ainda mais profundamente sobre como o Espírito Santo nos capacita a caminhar diariamente em sua presença, trazendo transformação e plenitude para cada aspecto de nossa existência. Viver sob a proteção e a paz do Espírito Santo é experimentar a plenitude de uma vida guiada por Deus. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro, mas uma promessa divina. Jesus nos assegura em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é uma paz que transcende as circunstâncias e nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades da vida. É a certeza de que estamos sob os cuidados do Espírito Santo em todos os momentos. A proteção do Espírito Santo é como um escudo invisível que nos guarda não apenas de perigos físicos, mas também de ataques espirituais. Quando confiamos em Deus, Ele nos protege de pensamentos destrutivos, medos e dúvidas que tentam nos afastar de sua presença. Um exemplo prático é começar o dia com uma oração de proteção, pedindo ao Espírito Santo que guarde sua mente e seu coração. Esse simples ato pode trazer segurança e renovar sua confiança ao enfrentar os desafios diários. Além disso, viver sob a paz do Espírito Santo nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. Em um mundo tão agitado, essa paz atua como um porto seguro, onde encontramos descanso para a alma. Imagine o impacto de levar essa serenidade para suas relações e responsabilidades. Quando sua vida é guiada pelo Espírito, você se torna uma fonte de calma e estabilidade para os outros. Praticar momentos de silêncio e meditação em passagens bíblicas pode ser uma maneira poderosa de cultivar essa paz diariamente. A proteção do Espírito Santo também nos fortalece em tempos de dificuldade. Ela nos lembra de que mesmo nos momentos mais desafiadores, Deus está no controle. Pense em Davi, que declarou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Essa confiança é fruto de uma vida vivida na dependência do Espírito Santo. Separar um tempo para agradecer a Deus por sua proteção, mesmo antes de ver a solução, é uma demonstração de fé que fortalece sua comunhão com Ele. Outra maneira de viver sob a proteção e a paz do Espírito Santo é confiar plenamente em sua direção. Muitas vezes, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, mas o Espírito Santo nos convida a descansar e confiar em seus planos. Um exercício prático é, diante de decisões importantes, perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Essa simples atitude abre espaço para que Deus revele sua vontade de forma clara e segura. Além disso, viver nessa paz significa aprender a entregar nossas preocupações a Deus. Filipenses 4, 6 a 7 nos encoraja a não nos preocuparmos, mas a apresentarmos tudo em oração. Quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nossos corações e mentes. Um exemplo prático é escrever suas preocupações em um papel e entregá-las simbolicamente a Deus em oração, pedindo ao Espírito Santo que cuide de cada uma delas. Viver sob a proteção e a paz do Espírito Santo é um convite a experimentar uma vida abundante, repleta de confiança e serenidade. É um lembrete de que, mesmo em um mundo cheio de incertezas, temos um Deus que nunca nos abandona e um Espírito Santo que nos guia com amor.
Essa jornada de fé nos conduz a uma vida plena, onde somos capacitados a refletir a luz e o amor de Deus em tudo o que fazemos. Agora que você descobriu o poder transformador da oração e a importância de viver em comunhão com o Espírito Santo, fica a pergunta: o que está impedindo você de dar o próximo passo? Será que são as distrações, as dúvidas ou o medo de não ser ouvido? Lembre-se, Deus está esperando por você com braços abertos, pronto para derramar sua paz e sua proteção sobre sua vida. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração e buscar. Pense nas áreas da sua vida que precisam de renovação. Existe algo que tem pesado em sua mente ou roubado sua paz? Entregue isso ao Espírito Santo. Reserve um momento agora, onde quer que esteja, para orar com sinceridade. Deixe que o Espírito guie suas palavras e sinta a transformação que ele pode trazer. Afinal, o que você tem a perder, além das preocupações e ansiedades que já carrega? A jornada não termina aqui. Cada dia é uma nova oportunidade de se conectar mais profundamente com Deus, permitindo que o Espírito Santo renove sua mente, transforme seus relacionamentos e guie seus passos. E se você deseja continuar aprendendo sobre como fortalecer sua fé e viver uma vida plena em Cristo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos explorar mais verdades que transformarão sua vida. Que tal começar hoje mesmo? Deus tem algo incrível reservado para você. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.